Bora, galera, bora para mais um podcast do esporte. Hoje, um podcast para a gente falar de Sul-Americana, de Libertadores, uma noite que foi boa para os brasileiros, apesar de alguns já eliminados, né? E alguns não tiveram sucesso, caso, por exemplo, do América Mineiro, que já vai chegar lá. Começo por River do Uruguai, River Plate do Uruguai e Cuiabá. O Cuiabá venceu por 1-0. Né? É agora o terceiro colocado do seu grupo na Sul-Americana. Não tem chance de se classificar, mas eu acho importante para o Cuiabá essa bagagem, essa experiência para o time ganhar essa rodagem, né? Ganhar um pouco mais de camisa, se é que a gente pode dizer assim, e eventualmente, se conseguir fazer uma boa campanha e voltar para a competição, aí sim competir um pouco mais, né? Sabendo das dificuldades que vai enfrentar com viagens, pegando torcida fora de casa, né? Adversários que, que jogam de um jeito diferente, às vezes catimbando, às vezes fazendo um pouco de ser em excesso. Eu acho que tudo isso é aprendizado, é experiência e pro Cuiabá acho que é muito importante essa experiência de viver e de competir, de jogar, disputar uma competição internacional. Então uma vitória interessante fora de casa. Repito, tem chance de se classificar? Não tem chance de se classificar, mas né, que provavelmente quem vai se classificar nesse grupo é o Racing, né? Muito provavelmente ninguém vai. O Melgar é o que chega perto, mas precisa de um tropeço do Racing na última rodada para eventualmente se classificar. Acho que o Racing deve ser o classificado desse grupo, imagino eu, tá? Óbvio que ainda tem chance, mas imagino que o Racing vai passar. É um time que eu acredito, pelo menos, que tenha mais qualidade. Mas para o Cuiabá é importante, repito, é importante ganhar essa experiência, né, numa competição internacional. Vamos falar de Santos, tá? O Santos, uma noite difícil, hein? Uma noite muito difícil. Enfrentou o União La Calera. O Santos teve a oportunidade de abrir o placar, foi difícil. O jogo teve confusão, teve bola na trave e teve 15 minutos de acréscimo no segundo tempo. É isso mesmo. Isso aí não tô zoando aqui. Foram 15 minutos de acréscimo e nesses acréscimos o Santos conseguiu encontrar o seu gol, né? Derrubou, pôs o teto abaixo, né, da Vila Belmiro. A galera foi ao delírio, foi à loucura, uma noite que estava fria, né? E a galera que foi para Vila Belmiro foi presenteada, né, com esse gol aí nos acréscimos, uma vitória épica, né, para deleite, para delírio da galera, isso eu tava falando aqui ontem, essa é a mágica do esporte, né? É impressionante como o esporte permite esse tipo de coisa e o Santos uma grande vitória, né? Uma vitória para dar muita moral, tá? É o líder do seu grupo de momento, 10 pontos e tá com a classificação na mão agora, né? Porque todo mundo já jogou. O Santos tem 10, o União La Calera tem 8, tá? A Universidade aqui tem 5 e assim, joga na próxima rodada na Vila Belmiro contra o Banfield e o Santos tem tudo, assim, tá com a faca e o queijo na mão. Só repetir uma grande atuação, como sempre vem repetindo jogando na Vila. Só, a gente fala como se fosse fácil, né? Mas é só repetir uma boa atuação que o Santos deve se classificar tranquilo nesse grupo C aí da Sul-Americana. Então, grande vitória da equipe santista. Há uma redenção aí, caraca, né? Uma redenção. Depois da chance de chegar à liderança do Campeonato Brasileiro, né? Derrota para o Goiás. Bem a redenção na Sul-Americana com um gol para lavar a alma, né? É impressionante. Esse é o êxtase, né? O êxtase máximo, né? Cara, glória eterna é a Libertadores, mas querendo ou não, isso é uma forma também de viver a glória eterna, né? Caraca, é impressionante, cara. É impressionante a fase que vive o Santos. A equipe do Santista vive um grande momento, tá? E a gente tem que parabenizar o trabalho que foi feito. Quando trocou o treinador, a gente criticou. Mas aí eu falo assim, se der tudo certo, a gente vai elogiar, né? A gente vai elogiar. Agora a gente critica por quê? Né? O treinador que não ficou nem um mês no cargo, né? Então, nem um mês não, né? Pô, eu tô confundido com o Atlético Paranaense porque eu já tô mirando o Atlético Paranaense aqui. Mas era o mesmo treinador, era o Fábio Carilha, né? O cara que, pô, ficou pouquíssimo. Eu não sei nem se o Fábio Carilha ficou um mês no Campeonato Paulista, hein? Acho que não, mas ele veio da temporada passada, né? Então não é um mês no cargo. Talvez essa temporada, um mês no cargo. Sim, talvez essa temporada, né? Mas
achei que, naquele momento, eu imaginava que foi um erro, né? Até porque o Santos estava se reformulando, procurando opções na base. O início do Fabinho Bustos não foi legal, mas depois, né? Com mais tempo de treinamento, com mais conhecimento da casa, o cara tira o melhor dessa equipe. E é impressionante o que o Santos consegue fazer jogando na Vila. É impressionante. Fora de casa, aí é outra história, né? Mas jogando na Vila, um time que joga bem em casa, como é o Santos, como é o São Paulo, né? São times que vão dar muito trabalho para qualquer que seja o adversário, seja na Sul-Americana, seja no campeonato, seja no mata-mata, seja nos pontos corridos, né? Vai dar muito trabalho. É uma equipe que hoje ela é muito competitiva e ela é muito competente também, né? Muito graças ao grande trabalho do Fabião, que para mim já é um grande trabalho, e essa molecada da base que assume o protagonismo, né? Eles assumem o protagonismo, né? Não sentem o nervosismo e vão para cima. E esse é o Santos de hoje, tá? Tinha falado aqui um mês no cargo, porque eu tava olhando já Atlético Paranaense Libertad, hein? Grande resultado do Atlético Paranaense, 2-0, cara. Quem diria, hein? Eu achei que o Atlético, depois daquela lavada, né? Essa aqui é a verdade. Depois daquela lavada, depois daquela humilhação passada naquele jogo contra o The Strong, 5-0, que o time não fez absolutamente nada, né? O The Strong, os caras subiam para cabecear, ninguém competia, ninguém disputava a bola. Foi uma das coisas mais bizarras que eu vi de um brasileiro numa Libertadores. E aí enfrenta o Libertad, vai não, né? Recebe o Libertad, isso na Arena da Baixada, vence por 2-0 e agora está empatado com o líder Libertad no seu grupo. Cara, assim, é umas coisas malucas, né? O Atlético estava passando por maus bocados, né? Acho que estava até na lanterna, se eu não me engano, né? E aí, pô, uma vitória, você vê que o salto que o time dá, né? O grupo tá embolado, né? O grupo tá embolado. E aí eu falei aqui ontem, né? Quando eu tava falando do grupo do Bragantino, que é um grupo muito ruim, e eu já vou falar desse grupo também, porque teve um resultado e o grupo ficou embolado, bom pro Bragantino, e só prova o quanto esse grupo é ruim, né? E esse grupo B do Libertad também, do Atlético Paranaense, é um grupo ruim, hein? Caraca, é impressionante. Fala-se que o grupo do Palmeiras é o mais fraco, né? Que o Palmeiras pegou o grupo. Eu tenho lá minhas dúvidas, né? A galera fala isso e eu tenho lá minhas dúvidas se realmente o grupo do Palmeiras é o pior, tá? Porque, meu, que tem de time que tá fazendo força para não se classificar é impressionante, né? É impressionante. O Atlético, com uma vitória, é o segundo colocado agora do grupo B e tem tudo para se classificar. Tem tudo para ir para o mata-mata da Libertadores. Faz o último jogo, né, da sexta rodada na Arena da Baixada também. Vai enfrentar o Lanterna Caracas, né? Curiosamente, o Libertad, o Atlético, o primeiro e o segundo tem 7 pontos. The Strongest e Caracas tem 6 pontos. Todas as equipes têm chance de se classificar ainda, né? É impressionante. Mas a vantagem está com o Libertad e com o Atlético Paranaense, porque ambos fazem a última rodada nos seus domínios, né? Jogando com o mandante. Então, grandes resultados. Fala rapidamente do grupo C, porque a gente teve o jogo do Nacional contra o Vélez e o Vélez conseguiu um grande resultado, 3-2, né? 2-3 no caso, né? Conseguiu uma vitória aí muito importante para a equipe e essa vitória foi muito importante para o Bragantino, porque agora todo mundo, o Estudiantes já está classificado, né? Tá sobrando o seu grupo. Mas o Bragantino tem 5 pontos, o Vélez tem 5 pontos, o Nacional do Uruguai tem 4 pontos. Todos esses três têm chance de se classificar, né, para ir para a próxima fase. É óbvio que a vida do Bragantino é muito mais complicada, né? O Bragantino vai enfrentar o Nacional fora de casa na última rodada. E o Vélez vai enfrentar o Estudiantes jogando em casa, né? Óbvio que o Estudiantes tem muito mais qualidade e tende a sobrar e tende a brigar por uma vitória, até porque a vitória ajuda, né? Ajuda muito a você fazer o segundo jogo em casa, né? Até a semifinal pelo menos. Então não é um time que vai entregar, não. É um time que vai brigar e vai competir. Então para o Bragantino pode ser importante. Agora, parada é difícil, mas tem chance, né? Se empata de repente e o Vélez perde, o Bragantino passa. Então tem chance, tem que brigar, tem que acreditar. Ué. O grupo permitiu isso, os adversários permitiram isso, agora tem que sonhar, tem que brigar, tem que curar as feridas aí, né?
e ir para cima, né? É vida que segue. O problema é que o Bragantino não sabe fazer um jogo mais retranqueiro, se é que a gente pode dizer assim, né? O Bragantino é tudo ou nada, né? E nesse tudo ou nada acaba sendo punido pelo adversário e por isso, não sei não, hein? Acho que tem futebol para isso, tem. Mas na Libertadores você precisa saber ser um camaleão, né? Você precisa saber modificar o seu jogo em virtude do adversário, porque os adversários muitas vezes jogam por uma bola, né? E sei, talvez o Nacional indo para cima e o Bragantino explorando o contra-ataque pode ser uma boa, mas é uma equipe que não tem essa identidade. Então acho difícil que isso aconteça, deve ser um jogo mais franco. Enfim, falei que ia falar rapidinho e tô aqui já pensando em possibilidades aí pro Bragantino. Eu penso mesmo porque eu quero ver mais brasileiros no mata-mata da Libertadores, tá? Falar de Tolima e América Mineiro, que eu tinha comentado no início. 2-2, cara, assim, o América abriu 2-0 nesse jogo e tomou um empate assim muito rápido, coisa rápida, o time sofreu um apagão e a vitória colocava o América numa condição ainda de sonhar com uma classificação para a fase de mata-mata, né? E pô, caraca, não é possível, os caras vão conseguir, né? Vai dar, vamos continuar sonhando, vamos acreditar, porque se o América vence, o América ficaria com 5 pontos, empatado com o Independente Del Valle, né? Que vai jogar ainda, vai jogar na quinta-feira, na noite da quinta-feira, e contra o Galo, né? Por isso que assim, a chance do Galo conseguir um resultado positivo é muito grande. Então o América ficaria empatado com o Independente Tolima, né? Todos ficariam com 5 pontos. Mas acabou empatando. E 5 pontos nada, né? O Tolima ficaria com 4. O Tolima ficaria na lanterna, né? Se eu não me engano, é isso? Empate, não. Oh, caramba, tô viajando aqui, né? Empatou, o Tolima chegou a 8. Então tava com 7, né? Oh, pelo amor de Deus. Nunca fui bom de matemática, mas também não é desculpa, né? Mas enfim. O Tolima ficaria com 7 pontos. E o América chegaria a 5, ainda chegaria na última rodada com uma chance de classificação. Mais que precisasse de uma combinação de resultados, ainda chegaria com chance, com uma possibilidade de sonhar. Agora o sonho foi por água abaixo e o objetivo é a vaga na Sul-Americana e pode conseguir isso com a ajuda do Galo, né? Se o Atlético Mineiro vencer o Independente, o América tem todas as condições de buscar ainda essa vaga na, na Sul-Americana, porque enfrenta o próprio Independente Del Valle na última rodada, tá? É óbvio que o jogo é fora de casa, é muito difícil, mas, né, o América já fez jogos muito bons e competiu. Agora é um time que mostra que não tem tradição, né? A falta de tradição pesou. Então acho que tem que curtir o máximo esse momento e buscar essa classificação, até porque vive um bom momento no Campeonato Brasileiro, buscar essa classificação para a Sul-Americana com unhas e dentes. Né? Acreditar é difícil, o adversário tem vantagem, até nos critérios de desempate o Independente leva vantagem sobre o América, mas, assim, tem que brigar, tem que competir. É uma experiência internacional, isso é importante para a equipe, né? Veio de uma pré-Libertadores bastante suada, né? Se conseguir aí uma classificação para a Sul-Americana, para mim seria heróico, né? Para mim seria heróico em virtude de tudo que aconteceu nessa fase de grupos. Então a gente vai ficar na torcida, óbvio, claro que é muito difícil. A gente tem que torcer, né? A gente tem que acreditar, confiar e torcer, pelo menos eu, né? Eu aqui falando, torcer pelas equipes brasileiras. Torço muito, tá? Alianza Lima e Fortaleza. O Fortaleza venceu por 2-0, primeira vitória do Fortaleza fora de casa na Libertadores, hein? Grande placar, né? Grande vitória. O Fortaleza. Eu vou falar a coisa boa e a coisa ruim. O Fortaleza, o sonho para classificar para o mata-mata da Libertadores segue muito vivo, tá? O River enfrenta o Colo-Colo, isso no Monumental de Núñez na noite de quinta-feira, tá? O River tem tudo para ganhar, até porque busca aí, se não a melhor campanha, que vai ser difícil, né? Chegar no Palmeiras, talvez a segunda melhor campanha. E aí, em virtude da chave, se Palmeiras cai numa chave e o River na outra chave, o River vai fazer todos os seus jogos em casa, né, no jogo da volta, até a semifinal. Então é uma vantagem importante. A equipe que vai brigar contra o Colo-Colo para vencer. Né? E o Fortaleza com 7 pontos,
chegaria na última rodada, claro, com uma parada muito difícil, porque enfrentaria o próprio Colo-Colo, e aí num cenário assim, dos sonhos pro Fortaleza, vai, imaginando que o River vence o Colo-Colo, ambos ficariam com 7 pontos e iriam para o último jogo, né, para brigar por essa classificação, mas jogo fora de casa no Monumental de Santiago. Então, difícil, assim, a parada é difícil, mas os resultados, a combinação de resultados pode ajudar, pode favorecer e classificação para a Sul-Americana está assegurada. Isso é a coisa boa. A coisa ruim, agora a gente fala da parte ruim. O Fortaleza é o lanterna, tá? É o lanterna do Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Fortaleza tem que largar a Libertadores. Abre mão, assim, da última fase, abre mão, já vai para a Sul-Americana mesmo. Não é se apequenar isso. Né? Se apequenar é ser rebaixado. Se apequenar é ser rebaixado. E o Fortaleza está com apenas 1 ponto no Campeonato Brasileiro. Depois, quando for chegar a hora de falar, não, agora a gente precisa correr atrás, aí vai ser tarde. Porque tá todo mundo correndo atrás já. Né? Estão deixando passar. Eu não sei o que está acontecendo internamente. Estão deixando passar. Os caras estão deixando passar. Quando for ver, quando for correr atrás, aí é aquilo que eu falei. Vai estar todo mundo correndo atrás do mesmo jeito. E aí, cara, aí vai ser um Deus no sacudo, hein? Então, eu falo, tem a coisa boa, mas tem a coisa ruim. E eu já tô falando aqui mais de uma vez. Eu vou parar até de falar porque tá enchendo o saco. Eu tô me enchendo o saco de ficar falando disso, né? Que a equipe, não só o Fortaleza como o Ceará, estão indo bem nas competições. Bem não, né? O Fortaleza não tá tão bem, mas tá com uma chance aí. Tá indo de forma razoável numa competição de mata-mata, que é a Libertadores, e o Brasileirão tá ficando, né? Tá ficando. Não só pro Fortaleza, quanto pro Ceará. Então, depois não adianta chorar, reclamar de arbitragem, né? Porque aí acho que a arbitragem resolve tudo, né? Foi a fundamental para a equipe ser rebaixada, né? Não sei, né? Cada um sabe o que faz, né? Cada um faz as suas escolhas. E agora eu vou para o líder geral, Palmeiras, enfrentou o Emelec jogando no Allianz Parque e acreditem se quiser um resultado de 1-0. O Palmeiras fora de casa na Libertadores parece que está jogando em casa, né? A casa do Palmeiras é fora de casa. O que o Palmeiras consegue fora de casa, conseguiu, pelo menos nessa edição, e até a sequência, não só nessa edição, o Palmeiras tem uma longa invencibilidade fora de casa, muito maior do que jogando como mandante, né? Então é impressionante, assim, o que o Palmeiras faz fora de casa. É óbvio que, assim, a gente entende que os adversários, jogar ao lado do seu torcedor, eles vão para cima, eles se abrem, e o Palmeiras explora isso muito bem, porque é um time que é ofensivo agora, né? É um time ofensivo e que não se contenta com apenas um gol, né? Aí o adversário toma um, ele vai para cima de novo, né? Vai se engraçar para cima do Palmeiras, o Palmeiras vai e faz outro de novo. E assim foi construída essa campanha que neste momento se iguala à melhor campanha do River Plate na fase de grupos da Libertadores, se eu não me engano, 2020. Neste momento se iguala, e se o Palmeiras vencer na última rodada, né, vitória simples, não precisa de mais 1-0, o Palmeiras se torna o clube com a melhor campanha da fase de grupos da Libertadores. Então o jogo foi, o Palmeiras teve chance, o próprio Emelec teve chance, o Danilo fez o gol, vive um momento, uma fase absolutamente iluminada, né? Após a convocação para a seleção brasileira, é impressionante como o Danilo tem crescido de produção, e tudo isso só aumenta o valor de mercado do Danilo, né? É impressionante, sim. Você vê a personalidade que tem, né? Porque às vezes o cara é convocado e, pô, já fui convocado mesmo, né? Fica naquele oba-oba, né? Perde a concentração. O Danilo parece que subiu o nível, né? Foi convocado e falou, não, agora eu vou representar, né? Ele mostra que ele tá afim de jogar esses amistosos. Ele tá afim de entrar em um dos jogos. Ele tá mostrando, tá deixando o cartão de visita dele, né? Então é impressionante a personalidade que tem esse jogador, o quanto ele tem qualidade e o quanto ele tá evoluindo. Assim, chama muita atenção o quanto ele tá evoluindo, né? O Palmeiras começou com um time misto, o jogo ficou meio lá, meio cá, né? O Palmeiras de um modo geral até superior, mas, né, aí o Abel Ferreira decidiu apelar, ele colocou Dudu, Rafael Veiga, Zé Rafael, e o Palmeiras consegue o gol, poderia ter feito mais,
Mas foi isso, assim, o Emelec foi para não tomar uma goleada, né, também. O Emelec foi para tentar conseguir um placar favorável. Teve a chance, né? O Everton teve que trabalhar. Mas se não dá para vencer, não tomar uma goleada, pelo menos, né? E cumpriu o seu papel, de repente, né? Conseguiu cumprir o seu papel, é difícil, né? Enfrentar o Palmeiras é muito complicado. É um time que tem muita qualidade, né? O Emelec ainda sonhando com a segunda vaga desse grupo, porque perdeu para o Palmeiras, mas na sexta rodada, o Deportivo Táchira, que é o segundo colocado, vai enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque também. Então o Emelec ainda sonha com essa classificação, né? Competiu, né? Competiu com o Palmeiras. O Palmeiras que, não sei, em 1-0, será que inverteu agora? Vai jogar melhor o Brasileirão e vai diminuir um pouco na Libertadores? Torcedor, tô brincando aqui, hein, torcedor, não ficar bravo comigo, não. Não precisava, né, também, não precisava. O Palmeiras vive uma fase, cara, assim, talvez, talvez seja até um pouco errôneo falar isso e algumas pessoas não vão gostar do que eu posso falar aqui, mas o Palmeiras talvez hoje seja o mais europeu dos brasileiros, né? É um time que, pô, se dá para golear, se o adversário permite, vai golear. Se um adversário não permitir, a gente vai vencer por placar econômico, mas nós vamos jogar bem, nós vamos competir. Esse é o Palmeiras hoje, né? Talvez seja o clube mais europeu do Brasil, não sei, óbvio que dadas as devidas proporções, né? Dadas as devidas proporções. Mas esse Palmeiras, ele é muito, assim, é carne de pescoço, né? Que a gente fala. É um time enjoado, é um time muito bem organizado e o Palmeiras, eu acho que vive um momento muito bom, apesar da campanha no Brasileiro não estar correspondendo, né? De acordo com as expectativas, até porque o Abel vem colocando os titulares, se não os titulares, os melhores jogadores para jogar o Campeonato Brasileiro. Então fica aí um pouco dessa, talvez essa bronca do torcedor, mas para saciar, né, o desejo do torcedor pelo centroavante, o Palmeiras anunciou o Merentiel, tá? Merentiel, jogador, cara que foi do Penharol, né? Foi formado no Penharol, tem passagem pela Europa, uruguaio, né? Uruguaio. Chega mais um gringo aí para compor o elenco do Palmeiras. Eu, sincero, honestamente, não o conheço, tá? O Palmeiras agiu aí na surdina, porque esse nome nunca foi citado, tá? Para quem acompanha aí os canais, os youtubers, né? Principal deles o Nicola, que sempre tem informação quente, né, sobre o mercado. Esse nome foi muito pouco comentado. Inclusive a notícia mais recente do próprio André Hernan é que o Palmeiras tinha aberto negociação novamente com o clube dos Estados Unidos para tentar contratar o Tati Castellanos, né? Então você vê que às vezes é pura estratégia, né? É pura estratégia, às vezes até do próprio clube, para desviar o foco, porque pelo que eu entendi, o River, se eu não me engano, tinha outro clube grande atrás do jogador e o Palmeiras agiu na surdina para não inflacionar, né, para não virar um leilão e conseguiu a contratação desse Merentiel. Falei, eu repito, eu não conheço, então não posso opinar muito sobre o atleta, saber se ele é o cara que o Palmeiras precisa, se é o centroavante que o torcedor está querendo, mas o cara foi anunciado, o cara vai chegar, né, o torcedor pediu, vai chegar um centroavante. Se é bom ou não, eu não sei. Se ele for mais eficiente do que o Rony, que não é centroavante de ofício, é bom a gente ressaltar, e que o Rafael Navarro, que esse sim é um centroavante de ofício, aí o Palmeiras já está numa boa situação, né? Já vive uma situação bastante interessante, né? Não sei, vamos aguardar para ver. Chega o nome finalmente, chega um nome para compor o elenco palmeirense. Se vai ser titular ou não, eu não sei. Eu não sei. Sim, mas chega o cara, né? Tem uma certa bagagem. Espero que cumpra o seu papel, né? Porque o Palmeiras está precisando de eficiência. Falta muita eficiência nesse time. É o que eu falei. O Rafael Navarro, o Abel já falou, ele ainda está em formação, apesar dos vários gols na Libertadores, ser o artilheiro do time na Libertadores. Ele ainda está em formação, é um cara que ainda tem que crescer. O Rony não é centroavante de ofício, né? O Abel fala isso, ele não é centroavante de ofício, então ele não tem essa obrigação. Ele cumpre um papel porque falta uma peça, né? Então ele está cumprindo esse papel. Mas como diz o Abel, se perguntar para ele, ele vai falar que
ele gosta de jogar na ponta, né? Eu não consigo nem imitar o sotaque do Abel, o sotaque português, né? Puenta, né? Que ele fala, né? O Rony é ponta e ele fala isso, né? Já falou mais de uma vez em coletivo. Se perguntar pro Rony, ele vai falar que, professor, quero jogar na ponta. Eu gosto de jogar na ponta. Mas, poxa, ele até falou, acho que na última coletiva, né? Eu amo o Rony, porque eu peço, ele se entrega, ele faz, ele não gosta, mas ele faz, né? Então, o torcedor fica na bronca, mas ele não tá lá porque ele quer. Ele tá lá pra cobrir um espaço, pra cumprir uma função que deveria ser de outro jogador e aparentemente esse cara chegou. Vamos ver se vai render. Eu torço para que dê certo, né? Porque o Palmeiras siga vivendo um grande momento. Os rivais, obviamente, não vão gostar disso, mas o Atlético Mineiro tem um grande centroavante, né? Tem um grande goleador. O Flamengo tem dois grandes goleadores. O Palmeiras chegando também nesse patamar de ter um centroavante goleador. Pô, imagina as três equipes com três grandes centroavantes. Ia ser demais, né? A competitividade ia ser muito maior. Por isso que eu torço pela competitividade. Se vai ganhar, se vai perder, se vai tirar sarro, isso aí não quero nem saber. Eu quero ver futebol, né? E ver um clube brasileiro mais uma vez perto de vencer uma competição internacional como a Libertadores. Para mim, falei, eu vou repetir, pro torcedor é péssimo, pro torcedor rival é péssimo, mas para mim, que sou torcedor do esporte, isso é fantástico, né? Então eu torço para que dê certo. Cara uruguaio, né? Imagino eu que não vai ter problema nenhum para jogar uma Libertadores, imagino eu. Então, se vai ser um grande acerto, não sei. Essa diretoria tem tomado uma postura um pouco mais comedida, né? Cometeu alguns erros, tá? Eu não acho que o Atuesta, por exemplo, foi um acerto. Eu ainda acho que esse cara vai render muito, porque o Abel confia bastante nele. O Jailson, para mim, tinha sido um acerto, mas ele se machucou, né? Vai ficar fora por um bom tempo. O Murilo eu não gostei a princípio, mas ele hoje é o titular do Palmeiras. Então eu vejo como um acerto, né? O cara que começou um pouco inseguro e aí foi evoluindo aos poucos, né? Assim, a gente no início foi uma decepção porque é um cara que veio do futebol russo, né? Você imagina que o cara vem preparado para um jogo de intensidade, para um jogo tá elétrico os 90 minutos, o cara é distraído, né? A mesma coisa o Jorge. O Jorge ainda não vingou no Palmeiras, né? Ele vem cometendo erros, né? Inclusive se meteu numa confusão aí. Diz que primeiras notícias é que torcedores, e até manifestação do próprio Palmeiras, é que torcedores foram cobrar o jogador, tudo mais, apedrejar o carro. E outras notícias aí mais informais dizem que isso aí não foi torcedor, né? Foi de uma confusão, né, na night, né? Não sei, cara, assim, não sei. Assim, independentemente do que for, é óbvio, tudo isso é condenável e o Jorge fez o certo de ir lá e fazer o seu boletim de ocorrência, né? Independentemente do cenário, né? Independentemente também do que ele tenha feito, isso não se cobra na base da agressão, né? Existem outras formas de se cobrar, enfim. Até se ele aprontou, vale mais expor o jogador do que ir lá, né? Jogar pedra no carro dele e causar um tumulto. Eu acho que a pessoa ganharia até mais audiência expondo o jogador, dizendo o que ele fez, né? Seria até... Porque a torcida ia cair pra cima do Jorge, né? Se é de fato isso que aconteceu, pode ter sido torcedores, porque o Jorge cometeu erros recentes, né? Em 2 partidas recentes, 2 gols que o Palmeiras tomou contra o Fluminense e na Copa do Brasil, né? Se eu não me engano. Foram 2 jogos seguidos, assim, que o Palmeiras tomou gol por erro do Jorge, né? O erro foi dar o bote, errou e não se afirmou ainda, né? Não se afirmou, mas de longe motivo para reclamação, para cobrança de torcedor. Enfim, gente, é isso. Palmeiras 100%, dono da melhor campanha da Libertadores, pode conseguir um feito histórico, a melhor campanha da história, tá muito perto. Tem tudo para conseguir isso, até porque joga em casa, né, a 6ª rodada. Então a gente vai acompanhar, a gente vai torcer. Pro Palmeiras é bom, pro torcedor palmeirense é bom. E é um time que tá, né, assim, sentindo, obviamente, isso o Abel já fala várias vezes, é um time, e não só o Palmeiras, todos os outros, né, sentindo o peso aí do calendário, né. O placar também é um reflexo disso.
É de um time que se desgasta, está se desgastando e está tentando encontrar uma forma de competir em todas as competições, né? É isso, gente. Por hoje eu vou fechar. Quinta-feira tem jogos importantes também, né? Tanto de Sul-Americana quanto de Libertadores. O Galo entra em campo, né? Tem o River e o Colo, esse jogo é importante também. Deportivo Cali e Always Ready, isso é importante também para os brasileiros, né? Então são partidas que interessam aos brasileiros. Fluminense pela Sul-Americana, o São Paulo vai enfrentar o Jorge Wilstermann. E é isso, tá? A gente vai acompanhar esses jogos. Se der tempo, a gente grava o podcast. Normalmente eu deixo para gravar no final de semana, mas vamos ver. Tentar gravar amanhã, vamos ver se a gente consegue acompanhar esses jogos e ficar na torcida pelos brasileiros. E a gente depois faz um balanço geral das duas tabelas, né? Para fazer a leitura da situação de momento dos brasileiros, tanto na Sul-Americana quanto na Libertadores. Já citei aqui o caso do América Mineiro, porque o América já não tem mais nenhuma chance de se classificar, infelizmente, e até a própria classificação para a Sul-Americana muito complicada, tá? É isso, gente. Por hoje eu encerro. Obrigado a todos, um forte abraço e amanhã talvez nós estamos de volta para falar aí de Sul-Americana e Libertadores. Valeu demais e até a próxima. Tchau.